Bom dia, oitavo ano. Olha nós aqui novamente nesse dia de chuva, que é hoje, quarta-feira, 4 de novembro. Pois é, a gente tem aqui umas dicas para vocês começarem a responder a página que eu passei para casa essa semana, que foi a partir da página 142, tá bom? Aí você vê direitinho o que é que tem aí, ó. Primeira questão, por exemplo, eu vou dar dica para vocês, não vou dar resposta não, são umas dicasinhas básicas para você compreender. A primeira questão está perguntando por que é que o parlamentarismo do Dom Pedro II, né, foi chamado de parlamentarismo às avessas, né, às avessas. Avessa quer dizer quando veste uma roupa às avessas, a frente vai para trás e atrás vai para frente, né? Então você já dá para entender o que significa avessas. O parlamentarismo é um sistema que funcionava na Inglaterra. Funciona até hoje, né? Onde a rainha, ela existe, uma rainha lá, mas não governa não. Lá que manda é o primeiro-ministro, tá? Primeiro-ministro, que ele é escolhido entre todos os ministros, é escolhido lá no parlamento. O parlamento é o lugar onde eles trabalham, os ministros ficam, né? Escolhem lá o mais bonito e colocam, o primeiro-ministro é esse aqui, tal, enfim, né? O que ocorre também aqui, ó? A elite do Brasil, os fazendeiros, donos de escravos, todos eles mais riquinhos aí, queriam também seguir um modelo inglês, né? Pegar também aquele modelo inglês e colocar dentro do nosso país, do Brasil. Será que dava certo? Né? Eles queriam também ter um parlamentar para eles influenciarem. Eles queriam ter aquele ministro, aquele deputado, para que eles pudessem dizer assim: pai fulano, ajeita para mim aí perto, lá com o imperador, umas terrinhas lá para eu plantar, enfim. Ajeita lá, ministro, um negocinho para nós lá. A elite quer dizer aqueles que mandam, né? Aqueles que têm um poder econômico e político. A elite pegou e disse assim: rapaz, vamos fazer também aqui um parlamento no Brasil. Aí começaram a pressionar o imperador Dom Pedro II, né? Começaram a botar pressão. O imperador aceitou, tudo bem, pode fazer, bora fazer com o parlamentarismo. Só que eles tinham esquecido que no Brasil tinha um poder moderador, acima do poder executivo, legislativo e do poder judiciário. Esse poder moderador não deixava o parlamentarismo funcionar, porque quem mandava lá era o imperador, era o poder do rei. Tá? Então, parlamentarismo às avessas é porque existia, mas não funcionava. É como se fosse uma coisa toda tortuosa. Então lá você pode colocar assim: no Brasil não funcionou porque o rei mandava mais do que todo mundo. Então não funcionava, não adiantava colocar um primeiro-ministro no Brasil. Não tinha como. Então o parlamentarismo no Brasil falhou por isso. Tá bom? Porque o rei mandava mais que todo mundo e ele tinha um poder moderador, que era o poder que estava acima dos demais poderes. Pronto, só assim você responde, só assim você consegue esquematizar a resposta todinha, tá bom? A segunda questão é você só vai marcar. Você vai só marcar V ou F, né? Onde for verdadeiro, e F onde for falso. Aí eu não vou mostrar muito para vocês não, senão vocês vão ver a resposta. E vocês façam quanto antes, porque a gente vai precisar, nas próximas semanas, pedir esse livro para a gente dar o visto. E vai valer a nota, vai valer para complementar a nota do boletim de vocês. Tá bom? Então sem visto, sem nota. Então vocês façam aí direitinho o livro. Pega as dicas direitinho, vamos fazer. A questão número 2 diz: marque V ou F, né? O segundo reinado durou de 1840 até 1889. Teve início com a posse de Dom Pedro II aqui, ó, né? E na época tinha apenas 14 anos de idade. Pois é. Como imperador do Brasil. Corretíssima a questão. Essa primeira você coloca um V. Bom, ela está correta. Com quase 50 anos de mandato, de reinado aqui do Dom Pedro II, né? Ele só veio sair quando
o pessoal cismou de proclamar a República aqui, ó. Tá bom? Que foi o ano da proclamação da República. O que é que tem mais? A letra B, ó. As eleições conhecidas como eleições do cacete ocorreram quando os membros do Partido Liberal invadiram os locais de votação distribuindo pancadas, pois queriam conseguir a maioria na Câmara. Certinho. Tô dando 2 respostas, tá bom? Aí vocês, as demais, vocês tentem fazer. Marcando V ou F. Beleza? Essa daí é a segunda questão. Vamos para a terceira questão. A terceira tem um desenho, ó. A caricatura ao lado retrata o presidente paraguaio Solano Lopes como um ditador sanguinário, em referência à Guerra do Paraguai. Leia as informações, leia as declarações seguintes a respeito desse acontecimento e assinale as incorretas, reescrevendo-as com as correções necessárias, né? Aí a letra A diz assim: a Guerra do Paraguai, também chamada de Guerra da Aliança, foi um conflito entre Paraguai e Brasil. Não, a Guerra do Paraguai não foi chamada de Guerra da Aliança, não. Ela foi chamada de Guerra da Tríplice Aliança. A Tríplice Aliança. Não foi só o Brasil e Paraguai que lutaram, não, tá bom? Envolvidos estavam Paraguai, Brasil, Uruguai e Argentina. Os 4 envolvidos: Paraguai, Brasil, Uruguai e Argentina. E o que é pior, tudo financiado pela Inglaterra. As armas eram vendidas pelos ingleses. No final das contas, todo mundo ficou devendo arma para os ingleses. Ficou aí a dívida aí para pagar, né? Pois é, que se deu bem foi os ingleses mesmo, essa guerra aí. A letra B diz assim: o governo ditatorial de Solano Lopes foi marcado por grandes problemas na infraestrutura da nação paraguaia. Não, muito pelo contrário. Havia avanço na economia do Paraguai. Bom, havia avanço na economia do Paraguai e estabilidade na educação e na infraestrutura, tá bom? A C e a D eu deixo para vocês fazerem. Se tiver certo, você não precisa nem marcar nada. Se estiver errado, você corrige, tá bom? Vamos para a quarta questão. A quarta questão diz assim, ó: após ter estudado sobre a expansão cafeeira no Brasil, responda as seguintes questões. Deixa eu mostrar elas aqui. A letra A pergunta: por que o café, na segunda metade do século XIX, se transformou no principal produto de exportação do Brasil? Você responde lá: porque o café era muito valorizado, tá bom? Principalmente na Europa e nos Estados Unidos. Sendo valorizado nesses 2 lugares aí, quer dizer o quê? Que o preço dele estava sempre em alta, tá bom? Então era melhor vender café lá para fora do que vender café aqui dentro do Brasil, tá bom? A letra B: que condições favoráveis para o cultivo do café apresentava a região sudeste? O sudeste apresentava a terra roxa, né? Um solo de terra roxa e temperaturas amenas, um clima temperado, igual o clima assim, muito parecido com o clima europeu, que era propício a essa produção de café, tá bom? A letra C: que áreas se destacaram na expansão do café e como se caracterizava a estrutura do trabalho nessas regiões? A área chamada de região do Vale do Paraíba, está lá no texto.
Ficava onde? Entre São Paulo e Rio de Janeiro. Bom. E o que mais? Outra pergunta demais. Como se caracterizava a estrutura do trabalho nessas regiões? As técnicas em São Paulo eram mais avançadas. Utilizavam o trabalho do imigrante paralelamente ao trabalho do escravo. Tá bom? Isso aí tudo tem no textinho de vocês. Na letra D. Como a província de São Paulo foi beneficiada pela expansão do café? São Paulo tornou-se a região mais rica do Brasil, a província, aliás, mais rica do Brasil, influenciando a economia política nacional. Já em outras atividades que também se desenvolveram na região, também foram criados bancos, ferrovias, infraestrutura para transportar o café. Tá bom? A quinta questão é uma tela. Observe a tela. Ela é chamada de Os Imigrantes. Como funcionava o sistema de parceria? A pergunta. O fazendeiro assumia as despesas da família na viagem também. E os trabalhadores seguiam as regras dos fazendeiros, pagando aos poucos. Muitas vezes não pagava nunca, Não chegava nunca a pagar a dívida com os fazendeiros. Parceria é isso. É quando os fazendeiros eu pago a passagem de vocês lá da Itália até o Brasil. Chegando aqui vocês me pagam com trabalho, Sexta, explique o golpe da maioridade em 1840. Muito simples. Golpe da maioridade é porque Dom Pedro só poderia ser rei com 18 anos de idade. Porém, ele foi colocado no comando do Brasil com 14 anos de idade. Viu? Porque o pessoal achava que isso ia trazer paz nas rebeliões. Não ia ter mais rebeliões e derramamento de sangue, enfim. Essa é questão lá de uma faculdade da FUVEST, tá bom? Tentem responder. O golpe da maioridade normalmente está dizendo. Foi um golpe dado pela maioridade de Dom Pedro II. Ele só tinha 14 anos de idade, teve que assumir o reinado do Brasil, a fim de controlar as rebeliões e também manter o Brasil centralizado. Que tinha um monte de região querendo se separar do Brasil. O Nordeste queria se separar de um lado, o Sul queria formar um país independente, enfim, essas coisas aí. Tá bom? Ok. A sétima questão. Programa de Revolução Praieira, Aqui é a Revolução Praieira, que é aquela parte lá de Pernambuco que se revoltou e queria, digamos assim, o fim do poder moderador. Tava todo mundo zangado com o negócio de poder moderador. Então o que é que eles queriam? O voto livre, universal, a plena absoluta liberdade de comunicação, de pensamento, o trabalho como garantia da vida do cidadão, o comércio a retalho só para cidadão do Brasil, a inteira e efetiva independência dos poderes constituídos, a extinção do poder moderador, o elemento federal da nova organização, quer dizer, federalismo, viu? Cada província ia ser dona de si mesma, completa reforma do poder judicial, extinção da lei do convencional e extinção do atual sistema de recrutamento. Quais as ideias contidas no programa acima? Quais das ideias contidas no programa acima aproximam a Revolução Praieira das revoluções ocorridas na Europa do mesmo período? A defesa dos ideais de liberalismo, nacionalismo, tudo isso aí, principalmente a defesa do nacionalismo e do liberalismo. O governo tem que deixar de se intrometer em assuntos políticos e econômicos, porque o governo não tem nada a ver com isso, de acordo com o pessoal da Revolução Praieira. Vamos ver aqui a oitava, que é também da mesma faculdade, A oitava é da FUVEST também, uma faculdade lá de São Paulo. Sobre a Guerra do Paraguai, fundamentalmente desencadeada por razões geopolíticas regionais, responda.
quais as divergências e alianças políticas existentes entre os países nela envolvidos. Assim, havia muita divergência com relação ao Uruguai. O Paraguai acusava o Brasil de querer invadir o Uruguai e formar um país maior. E os uruguaios muitas vezes não estavam meio a par dessa situação, né? E havia também o controle da Bacia Latina. Um comércio que girava no centro da América do Sul, que era muito promissor, né? E os ingleses estavam de olho nesse comércio aqui, nesse controle da navegação na América do Sul. Essa Inglaterra lá longe, se intrometendo em assuntos aqui da América do Sul, né? E tudo isso aí gerou o quê? Gerou um conflito, né? Um país começou a acusar o outro de roubar as fronteiras, de querer invadir a região. Aí, vendo que o negócio já estava para pegar fogo, a Inglaterra acabou papocando de vez, incentivando a guerra contra o Paraguai, que era um país até certo modo avançado, tá bom? Mas tem no livro também, eu digo assim, mas tem no livro também, tá bom? A letra B, vamos ficar só com essa daqui por hoje. E a C também, né? Não, só até a D, a B. Qual o seu resultado em termos de poder estratégico? A vitória da Tríplice Aliança representou o rompimento das forças políticas e econômicas na região, né? O Paraguai saiu derrotado, o Brasil e a Argentina emergiram como nações determinantes, né? O Uruguai manteve sua postura pendular. No Uruguai não aconteceu tanta diferença assim, né? E a Inglaterra pôde exercer a sua hegemonia sobre o mercado todinho ali. Foi bom, foi para os ingleses, tá bom? Os ingleses gostaram da situação. Na próxima aula a gente fala mais do restante das páginas, tá bom, gente? Ficamos aí na 144. Então tenha um bom dia, não precisa sair, nem tem como sair, né? Tá o dia muito chuvoso hoje. Se cuidem, usem máscara o tempo todo e até mais. Grande abraço do tio.